Caríssimos, aqui quem vos fala é General Leônidas de Esparta, lutando contra a invasão de Xerxes, o rei persa, que quer dominar a Grécia pelas Termópilas. E eu, juntamente com os 300, não permitirei que aconteça isso. Pergunto aos 300, vocês me apoiam? Eu tenho o apoio dos meus soldados e agora, para provar essa união, vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Pensaram que eu ia fazer um discurso? Não, agora é Revolução Francesa. Rapaziada do 8º ano, estamos juntos nessa. Vamos novamente continuar a saga da Revolução Francesa. Olhem bem, Revolução Francesa, continuação, 8º anos, capítulo 2, página 26, página 41. Leônidas pede para vocês, pegaram o caderninho, pegaram o livro, vamos lá continuar a Revolução Francesa. Antes que esse que vos fala esqueça, eu vou deixar marcado o seguinte: pesquisazinha, página 36, página 41. Assunto da pesquisa: Napoleão Bonaparte. Pode fazer no caderninho. Posso pesquisar em outras fontes? Deve. Não precisa ficar unicamente no livro. Pode pesquisar em outras fontes também. Então, Leônidas vai começar a explicar. Primeira vez que Leônidas, o grego espartano, vai falar sobre a Revolução Francesa. Não conheço isso na história. Então vamos lá. Revolução Francesa, continuação. Oposição aos privilégios do primeiro e segundo estados. Na postagem anterior, eu fiz a pirâmide social e coloquei para vocês lá o seguinte: classe A, o clero, subdividido em alto clero e baixo clero, chamado de primeiro estado. Segundo estado, classe B, nobreza, subdividida em cortesã, provincial e toga. Terceiro estado, classe C, burguesia, artesãos, também chamados de sans-culottes, e camponeses. População da França, aproximadamente 25 milhões. Primeiro e segundo estados representavam apenas 4% da população. Terceiro estado, 96%. Se você tiver dúvidas sobre essa parte da sociedade francesa, é só olhar na postagem anterior. Primeiro e segundo estados não pagavam impostos, tinham isenção tributária. Terceiro estado, os únicos que pagavam impostos. A sociedade era desigual. Em que nós vamos encontrar o terceiro estado, principalmente os camponeses, sendo explorados na sua própria miséria pela nobreza provincial, que eram os nobres grandes latifundiários, proprietários de grandes extensões de terras. Bom, visto isso, o que é que vai acontecer? A França estava no caos econômico, passando por muita dificuldade econômica. Primeiro e segundo estados não pagavam impostos. Terceiro estado pagava. Nobreza e clero não pagava, burguesia, artesãos e camponeses pagavam. Aí, o ministro da economia do rei Luís XVI, que era o rei absoluto, mas era um incapaz, administrativamente falando, ele pergunta ao ministro: o que eu faço para resolver o problema econômico da França? Simples, majestade. Cobre impostos do primeiro e segundo estados também. Eles se recusavam a pagar e o rei não conseguia se impor. Bom, o rei resolveu convocar então a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais é, na verdade, a reunião do primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Existia já na Constituição Francesa que ela seria convocada em situações de emergência. E era uma situação de emergência. A França estava no caos econômico. Olha só, oposição aos privilégios do primeiro e segundo estados. O terceiro estado queria combater o absolutismo do rei, queria combater os privilégios da nobreza e do clero. Primeiro estado, segundo estado. E os ideais iluministas já estavam a todo vapor na França.
Nós já estudamos o iluminismo. Então, as ideias liberdade, né, o liberalismo, pensamento e opinião, igualdade jurídica, igualdade tributária, tudo isso aí já estava rolando na França com os iluministas. Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, vários deles. Tá? E o que aconteceu? Olha só, os iluministas começaram a gritar o lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade, ou a morte. Quer dizer, lutaremos pela liberdade, igualdade e fraternidade até a morte. E realmente vai morrer muita gente em nome da fraternidade. Eu nunca vi isso na minha vida, mas vai acontecer. Tá? Bom, isso é um papinho um pouquinho mais à frente. Olha só, convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado. Cada um desses grupos sociais com seus representantes. O clero, o representante do clero, o representante da nobreza, o representante do terceiro Estado, era um membro da burguesia. Objetivo: acabar com os privilégios tributários do primeiro e segundo Estado. Perfeito! O terceiro Estado pensou, até que enfim será feita a justiça. Primeiro e segundo Estados vão pagar impostos também. Quando o ministro Caloni fez essa proposta, o primeiro e segundo Estados ficaram ofendidíssimos. Nós nunca pagamos impostos. Por que iremos pagar agora? Não temos esse hábito de pagar impostos. Na verdade, a realidade era uma só. O rei disse: tenho que resolver os problemas econômicos da França. Então que vocês me façam uma proposta. O que eu posso fazer? Na verdade, veio a proposta indecente. Olha só. O terceiro Estado seria obrigado a pagar todos os impostos que o clero e a nobreza não pretendiam pagar. Na verdade, eles iriam triplicar os impostos. Ora, imagine, o terceiro Estado, eles eram os únicos que pagavam. Teriam agora seus impostos triplicados. Essa foi a proposta do primeiro e segundo Estados. O representante do terceiro Estado não acreditou. Mas eles disseram o seguinte: vamos votar para ver se aprova essa proposta. Votação. Votação por categoria social. Primeiro Estado, o clero, um voto. Segundo Estado, a nobreza, um voto. Terceiro Estado, representado pela burguesia, um voto. Um mais um, 2. O primeiro e segundo Estados venceram por 2-1. Traduzindo isso na prática, foi aprovado que os impostos do terceiro Estado iriam ser triplicados porque o primeiro e segundo não queriam pagar. Foi, na verdade, o suicídio político da nobreza, do clero e do rei Luís XVI. Simplesmente a população francesa não suportava mais. O terceiro Estado já vivia uma crise econômica monumental. Passavam fome, que era uma seca que vinha desde 1788. A Revolução é 1789. Desemprego, miséria, era um barril de pólvora. E o que eles fizeram quando aprovaram esse absurdo? Eles jogaram gasolina na fogueira. Explodiu a revolução nas ruas. Simplesmente a população se rebelou violentamente. Começaram a matar nobres nas ruas. Mulheres, crianças invadiram as casas dos nobres, tocaram fogo, famílias inteiras mortas por serem nobres. A igreja, o alto clero invadiram as igrejas. A Catedral de Notre-Dame vai ser transformada no Templo da Razão. Vão quebrar tudo, vão até no cemitério onde estava o túmulo do cardeal Richelieu, que tinha sido o primeiro-ministro da França, que estava lá embalsamado no mausoléu da igreja. Vão pegar o corpo dele, botar nas ruas e sair chutando. O povo estava simplesmente sem controle. Assustou até a burguesia, que não esperava uma reação dessa. Nesse momento, eles vão em direção à Bastilha,
que era a prisão aonde o rei levava os seus inimigos políticos. Eles atacaram a prisão, a população francesa atacou a prisão. E começa então uma luta contra os soldados que estavam na Bastilha. Invadiram a Bastilha, mataram os soldados e decapitaram o diretor da prisão e libertaram os presos. Nesse momento, eles derrubam a prisão, que era enorme, de pedra, um castelo. E ficou o dia 14 de julho de 1789, que é o dia da queda da Bastilha, o símbolo da Revolução Francesa. É como se fosse o dia da independência deles. Como se fosse o nosso 7 de setembro. E a partir daquele momento surgiram grupos que irão usar uma touca vermelha simbolizando a liberdade, o chamado barrete frígio, e eles juntos com a população francesa passam a criar a desordem. Muitos nobres fugiram, o alto clero não sabia direito o que fazer, e vem a pergunta, e o rei? O rei está detido no palácio, ele está só espiando pela janela, sem saber o que aconteceu direito. Quando eu disse para vocês que o Luís XVI ele era um incapaz administrativamente, tanto é que a Maria Antonieta, a esposa dele, é que escolhia os ministros, vou lhes dizer uma coisa bem clara que vai simplesmente botar um ponto final sobre essa incapacidade dele. Ele colocou no diário dele, esse diário está escrito e assinado por Luís XVI e está no Museu do Louvre. O que ele diz? 14 de julho de 1789. Nada de especial aconteceu no dia de hoje. Fui caçar e tomar chá com as minhas tias. Ô cara pálida, a revolução está estourando pelas ruas. Gente morrendo, tocando fogo nas casas. O nobre provincial, que era aquele nobre que tinha grandes latifúndios, que eram 22 milhões de camponeses que trabalhavam para eles. Os caras destruíram as plantações, mataram os animais, mataram os nobres, tocaram fogo nas casas. Foi um inferno de Dante Alighieri. E o nosso amigo diz que não aconteceu nada de especial naquele dia. Tiro para tudo quanto é lado. Quem joga Assassin's Creed sabe o que eu estou falando. É uma confusão geral. Essa é a situação da França nesse momento que nós estamos estudando. Chegamos a 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Forte abraço do general Leônidas. Nós somos guerreiros. Vamos enfrentar essa quarentena. Vamos suportar e vencer. Vitória! Com calma, chegaremos juntos. Abração do general Leônidas e abração do Marcão. Fui!